A gente muda de assunto para falar de tecnologia a favor da saúde. Hoje é possível tratar ansiedade ou alguma fobia, como síndrome do pânico, medo de falar em público, medo de injeções, de agulhas, com a realidade virtual. Eu achei muito interessante e por isso eu convidei o Luciano Hausen, que é doutor em psicologia, para explicar para a gente esse assunto. Tudo bem? Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Flávia. Obrigado pelo convite. Para a gente começar a conversa de hoje, vamos explicar um pouquinho para quem não entende o que é essa realidade virtual. Bom, a realidade virtual é uma tecnologia, né, que já existe, né? Ela é associada mais com entretenimento, mas tem sido cada vez mais utilizada no campo da saúde. E na psicologia não é diferente, né? Existem vários estudos para o uso da fobia e ansiedade, mas também já hoje em dia existem estudos com transtornos alimentares, toque, alcoolismo. Avaliar também déficit de atenção, né, porque você consegue imergir a pessoa num ambiente e ver como que ela funciona naquele ambiente. Mostra pra gente ali, ele trouxe os equipamentos pra gente entender como isso funciona. Então, deixa eu te explicar como funciona. Então, digamos que você tenha medo de avião, não consegue viajar, isso te impede, né, de viajar para outros lugares. A gente vai fazer uma avaliação, vai conhecer o problema, vai entender tudo que compõe o medo desse medo de avião. E essa plataforma que eu trabalho, ela contém vários ambientes. Um deles é medo de avião. E aí existem cenas que simulam o processo de você indo para o aeroporto, o processo de você estar no saguão do aeroporto e o processo de você estar dentro do avião, na poltrona. E para quem tem esse medo, né, é difícil a gente que não tem conseguir imaginar talvez o pânico que a pessoa possa sentir, mas como que isso é controlado ali na sessão? É a questão assim que a técnica, na verdade, ela é só uma ferramenta de uma técnica já bem conhecida na psicologia cognitivo-comportamental, que é a técnica da dessensibilização sistemática, a ideia de que você tem que se expor àquilo que você teme. Porque quanto você mais foge, mais aquele objeto se torna pavoroso, né, insuportável, e você também fica com a percepção de que não tem condições de enfrentá-lo. Então, a gente vai gradualmente introduzindo a pessoa que ela consiga enfrentar isso que ela teme. Na verdade, não é nem a cura desse medo, é que você consiga enfrentar. A ansiedade, a fobia, a gente entende que ela não vai sumir 100%, ela se torna tolerável, suportável. E entre essas patologias, ou a fobia, a ansiedade, o que aparece mais no consultório? Pois é, então medo de animais, medo de avião, medo de elevador, medo de falar em público, por exemplo, né? Então, uma pessoa que, os jovens, assim, que às vezes tem que trabalhar, apresentar trabalho, apresentar TCC, e não tem aquela barreira, não consegue. Dá aquela dor de barriga, vontade de desmaiar. Já passei por isso quando estava na escola. E a grande vantagem dessa ferramenta é que o terapeuta é ele que controla o ambiente. Então, eu posso tornar o ambiente mais ansiogênico ou menos. Você fica avaliando a reação do Eu posso, por exemplo, a pessoa que quer dar aula, dar palestras, eu posso fazer com que a audiência aumente, que fique um zum, as pessoas comentando, eu posso esvaziar, tornar a coisa mais calma, e eu vou avaliando a ansiedade através do biofeedback, né, da condutância da pele. Então, junto eu coloco esses sensores. O que você mede nesses sensores? É a condutância da pele, a resposta galvânica da pele. Isso reproduz a ativação da ansiedade. Quando a gente está ansioso, existe uma ativação do nosso sistema nervoso autônomo simpático, que é mostrado no gráfico, né? Porque enquanto o paciente está com óculos, eu estou no computador. Produção, acho que a gente tem imagem aí de uma simulação, de um vídeo para quem tem medo de altura. Dá uma olhadinha e coloca na tela para gente. É isso, doutor. São então, imagens para quem tem medo de altura. E antes disso, é claro que a gente tem que fazer uma avaliação, a gente ensina técnicas de relaxamento, de respiração. A gente faz uma hierarquia dos medos, ou seja, a gente entende tudo que compõe o medo e a pessoa começa do menor para o maior. Então, ela vai gradualmente evoluindo. Aí, conforme você vai analisando, você vai aumentando o medinho para ver como ela vai reagir. Exatamente, como que ela consegue enfrentar e se ela tem alguma crise ou uma indicação de muita ansiedade, a gente para e ela tenta ali fazer um exercício de relaxamento. A realidade virtual, ela é utilizada às vezes ou em todas as sessões? Ou vai alternando com terapia? A gente nunca começa, a gente tem que fazer algumas sessões preliminares, né, de avaliação, de conhecer realmente tudo que envolve aquele medo, e a gente faz treinos de relaxamento com respiração diafragmática, né, que é aquela respiração que a gente enche o abdômen, não o peito.
relaxamento muscular, faz essa hierarquia dos medos até chegar o momento do enfrentamento. É que essa técnica, na verdade, ela já existia, só que a gente usava a imaginação. E qual é a vantagem da... Visualizando fica mais fácil, é? Só que aí que está, na imaginação, a gente não tem controle sobre o que está passando na cabeça do paciente. O paciente, a gente pode conduzir, que ele imagine, que ele entre numa cena, digamos, um medo de dirigir. Então, que ele imagine pegando a chave, tirando o alarme, entrando no carro, pegando o câmbio. Só que, quando o paciente tem muita fobia, o pensamento dele tende a cortar, a interromper, porque aquilo começa a gerar muita ansiedade, é desconfortável e ele interrompe. E a gente não tem como saber o que ele realmente está pensando. Tem participação do público, pode colocar na tela. Sayane, acho que é assim que fala o seu nome. Como? Chayane. Eu sofro com fobia de barata, entro em pânico quando vejo uma e quase desmaio. Ultimamente venho sonhando bastante com elas. Não lembro ao certo quando começou, mas hoje eu tenho 21 anos. A Chayane é bem novinha e tem fobia de barata. Nessa plataforma que eu trabalho, que é uma empresa espanhola, ela tem para aranhas e baratas. Em relação a insetos. Então, eu não tenho fobia de aranha, acho que não tenho, mas quando eu li barata e ele falou aranha, já me deu assim, deu aquele arrepio. É que a técnica, já é antiga, só que ela não era tão usada por causa que... No caso da Chayane, dá para utilizar? Dá para utilizar. Porque a técnica antigamente era muito inacessível, cada vez ela está ficando mais democrática, porque você tem que reunir num ambiente só todos os medos, porque não adianta eu chegar lá, eu tenho medo de avião. Aí mas eu só tenho a tecnologia para medo de dirigir. Aí não vai funcionar. Então, essa plataforma ela é boa porque ela reúne vários medos. Há quanto tempo o doutor trabalha com isso e tem resultados? É uma novidade. Eu conheço essa técnica há 2 anos. Ela, na verdade, a técnica da realidade virtual como útil para tratamento da ansiedade, eu conheço já há mais de 10 anos. Só que, como eu te falei, a tecnologia se tornou mais acessível há pouco tempo. Tanto que aqui você precisa apenas de um smartphone, que você encaixa aqui nesse óculos. Sim. E... Eu estava falando para ele que esse óculos eu tenho em casa, mas é para a criançada jogar. É quase o mesmo estilo. E você precisa parear com o software. Então eu tenho um computador no qual eu vou observando o nível de ansiedade que a pessoa tem e eu consigo modular o ambiente. Por exemplo, eu posso no aeroporto fazer com que se torne noite. Produção, pode colocar a última participação antes de encerrar? Amara, sou muito ansiosa e isso me deixa muito triste. Tenho medo até mesmo de dirigir. Tem que tratar, né, doutor? Exatamente. Mara, tem que tratar para isso não evoluir. As pessoas tendem a evitar aquilo que elas temem e não aprendem, então, a controlar aquilo. E aí, quanto mais você evita e foge, maior aquele monstro se torna e você também fica com a percepção de que não é capaz de superar. Obrigada pela sua participação hoje aqui no Ver Mais. Muito obrigado. Uma boa tarde.